Queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Gustavo Trevelho e Anselmo Murasca falando. E hoje nós vamos falar sobre soma vetorial com a regra dos polígonos, certo? Bem, então, nas aulas anteriores, na aula anterior eu tinha falado com vocês sobre soma vetorial, só que a regra do paralelogramo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a regra do polígono, certo? Bem, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é o vetor, relembrando, Bem, o vetor, só para dar uma relembradinha, o vetor nada que mais que é uma entidade matemática que ela representa três coisinhas. Então, pegando aqui, ela representa três coisinhas. Primeiro, ela representa módulo. Módulo irá ser representado pelo tamanho do vetor, certo? Então, o tamanho do vetor representar o seu módulo, que quer dizer que representa a sua intensidade, certo? A direção do vetor, que é representada pela sua reta suporte, certo? Quer dizer a direção na qual essa propriedade matemática, ou no caso nós vamos falar aqui sobre a propriedade física, está querendo representar, certo? Então, o vetor representa módulo, irá representar a nossa direção, e também nós vamos perceber que o nosso vetor irá representar um sentido, certo? Representando o sentido através da seta que se encontra na ponta da reta suporte. Então, isso aqui irá caracterizar aquilo que a gente chama de vetor, certo? Que é representado por uma letra e por V. Esse módulo aqui nós representamos pela seguinte maneira: nós temos o V e dessa forma aqui, certo? Ou em negrito em algumas literaturas, ou com a setinha em cima, ok? Bem, nós temos algumas regras. Nós temos a chamada regra do paralelogramo, que a regra do paralelogramo nada que mais que você pegar, por exemplo, dois vetores. Eu vou fazer aqui dois vetores aleatórios, certo? Por exemplo, vou fazer um vetor aqui, vou fazer um outro vetor aqui, e você constrói eles paralelogramo um ao outro, e constrói um paralelogramo. Então, constrói um aqui. Então, esse cara aqui, por exemplo, eu vou construir ele paralelogramo aqui. Então, da mesma forma como eu vou construir esse cara paralelogramo aqui, certo? E com isso aqui eu vou ter um vetor resultante. E esse vetor resultante, ele será esse cara aqui, certo? Será esse carinha aqui que irá representar, na realidade, todo esse vetor que vocês estão vendo aqui, Vou até, inclusive, passar de preto aqui para vocês poderem enxergar um pouco melhor, Irá enxergar todo aqui esse carinha aqui, certo? Esse aqui será o nosso vetor resultante. Só que essa regra do paralelogramo, pessoal, ela tem uma limitação. Ela serve para você trabalhar a resultante, a resultante de par de vetores, certo? Então, ela trabalha sempre com par de vetor, ou seja, de 2 em 2, certo? Então, você vai ter aqui, por exemplo, o vetor 1 e o vetor 2, e você vai fazer a soma dele. Agora, se eu tiver
nesse caso, mais de 2 vetores, certo? Como é que eu iria fazer? Aí, nesse caso, eu vou aplicar, nessa situação, a regra do polígono. Certo? E a regra do polígono ela é muito simples. O que você vai fazer? Você vai colocar os vetores uma na sequência do outro. Certo? É muito simples. Eu vou lá, eu vou simplesmente colocar um vetor na sequência do outro. Muito simples. Certo? Então, para demonstrar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou fazer a soma vetorial do vetor A. Por exemplo, eu fazia a soma vetorial do vetor A deixa eu colocar aqui. Vou fazer a soma vetorial do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Vou fazer a soma vetorial desses 3 carinhas aqui, certo? Simplesmente isso. Vou fazer a soma vetorial desses 3 coleguinhas, certo? Simplesmente desta forma. Bem, eu vou desenhá-los, certo? Então aqui, por exemplo, se eu for analisar, o vetor A, ele é quem? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou desenhar o vetor A dessa forma. Vou desenhar bem aqui embaixo, tá? Então, ó. Aqui. Ó. 1. Então, ó. Ele tá aqui, vou começar por aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai até aqui. Esse aqui é o vetor A. O vetor B, se eu for analisar aqui, ele é desenhado da seguinte forma. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai até aqui. De novo, 2 para baixo, 1, 2 e 5 para a direita. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Opa, aqui. B. E agora eu vou fazer o C, certo? O C, ele é 1, 2, 3 para cima. Então, inclusive eu vou fazer o C de uma canetinha diferente. Pretinha. 1, 2, 3. Então, três para cima. Pronto. 3 para cima. Então, se você for analisar, né, a soma vetorial que nós temos aqui, né, ele será a soma que ele é daqui até aqui. O que você faz? Você irá fazer na sequência, como eu fiz aqui, ó. Você coloca um na sequência do outro e o vetor soma, gente, ele é simplesmente isso aqui, ó. Ele será a junção desse ponto, ou seja, do início, com o final. Por isso que é chamada regra do polígono, porque você vai formar um polígono que nada que mais é que ele é formado por vários lados. Tá vendo, ó? Aí, ó. E esse é o vetor soma. Pronto. Tá aí. Esse é o vetor soma. Se você for analisar, né, o vetor soma nesse caso vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por um quadradinho. Inclusive, eu vou redesenhar ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com um quadradinho para cima. Para a gente poder determinar o módulo, né? Quem não pegou a aula anterior,
uma das formas de a gente determinar esse módulo, né, é através da regra do Pitágoras, né? Se a gente tem um quadradinho como esse, você determina através da regra do Pitágoras. Por que que a gente faz aqui? Você determina através de um triângulo retângulo, certo? Ó, a gente utiliza a velha matemática para isso, certo? Então, ó, a velha matemática para isso. Então, você tem o vetor B, que vale 10 esse cateto vale 1. Então, isso aqui vai ficar a ao quadrado igual 10 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, se você calcular isso aqui, vai dar 101. Aproximadamente, né? Se a gente for fazer aqui o cálculo, se a gente for fazer aqui a raiz, nós vamos ter aqui raiz 101, vai dar aproximadamente 10,04, né? Ou seja, o módulo do vetor R é aproximadamente 10,04. E é óbvio, né? Por causa que ele é praticamente um cara desse, né? Agora, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui, vamos supor, né, uma seguinte soma. Se eu quisesse fazer, por exemplo, vetor, aqui a gente fazer uma outra soma, vetor A mais B mais mais C e agora, por exemplo, fazer menos D, né? Bem, eu iria fazer normalmente. Eu vou fazer inclusive de caneta fina para vocês poderem entender, né? Aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, vou seguir a sequência normalzinha que a gente seguiu ali. Então, ó. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 5. Esse é o vetor A. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Então, ele vai até aqui. Certo? Esse aqui é o vetor B. A gente já tinha falado que o C, ele é 3 para cima, certo? Então, nós tínhamos falado que ele é 3 para cima, né? Então, ó, aqui está o vetor C. E o vetor D, né? Bem, o vetor D, que para quem não sabe, né? O que é um vetor negativo, né? O vetor negativo, ele tem a mesma direção. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele é 4 por 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele vai dali até ali em cima. Certo? É a mesma direção. Só que o vetor negativo, ele é assim. Então, menos D, certo? Então, ele é assim. Então, eu vou fazer com menos D. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele vai até aqui, ó. Então, ó, olha lá, olha lá. Então, aqui nós temos o vetor menos D. Ah, passou por cima do outro. Não interessa, não tem problema nenhum. Certo? Então,
Feito dessa forma aqui, agora a gente muda de música aí, que essa música não tem nada a ver. Aí. E agora a gente só vem aqui e ó. Ó. Né, Tobias? Sou marrom sem vergonha. Olha aí, ó. Tamo aí. Os bebês estão aqui acompanhando a aula, certo? Então nós temos aqui. Então esse é o vetor resultante. E se você quiser saber o módulo dele, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos aqui, ó, se você for analisar, né, quiser inclusive fazer esse cara aqui, ó, eu posso fazer ele aqui, ó. Então 1, 2, 3. Então 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos ter esse cara aqui, ó. Aqui, então nós teríamos o seguinte: B, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, e o C, que vai ser 3. Então o A, que vai ser essa hipotenusa, né, lembrando que aqui é um vetor, que é o módulo desse vetor, vai ser igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai ser 25 mais 9, ou seja, isso vai ser igual a 34. Ou seja, nós vamos tirar a raiz de 34. Cinco vírgula 5,34. Então tá aí. Achamos o módulo desse carinha. Então quer dizer que o módulo do vetor que a gente queria é de 5,34 quadradinhos, né? Quer dizer que porque a gente está medindo em quadradinhos aqui nesse caso, representa o número de quadradinhos ali. Beleza? Está aí a regra do polígono, pessoal. Beleza? Espero que finalmente nós terminamos nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram fazer aí, né, nós temos nossos exercícios aqui, ó, né, vocês podem dar inclusive um pause aí nessas aulas, do que fazer a regra do paralelogramo, né, nós vamos fazer aqui agora a regra do polígono, certo? Vamos utilizar a regra do polígono para isso, certo? Então vocês podem fazer a mesma regra aí, só que a regra do polígono com esses vetores, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da aula e que novas ideias surjam aí, ok? Abraços e até mais!